Undercast, o podcast que foi criado para conversar com você, mas não só conversar, para pensar sobre assuntos do nosso dia a dia. Como eu sempre digo, aqui não é natação, aqui é mergulho. E no dia de hoje eu tô com alguém aqui que é especialista em atendimento, jornada do cliente e muitas outras formações que ela vai te contar um pouquinho mais. Nelly Freitas. Oi, Anderson. Obrigada pelo convite. Que legal estar aqui para trocar com você, trocar com a audiência. Muito bom. Para mim é uma honra, Nelly. Assim, a gente conversou poucas vezes, né, até o momento atual. E eu percebo o tanto que você tem de conhecimento e o tanto que você diversifica o seu conhecimento entre várias áreas, né? Gastronomia, tecnologia, direito, cliente, que daí a gente fala totalmente de pessoas, né? Porque o cliente é uma pessoa e quem trata o cliente também é uma pessoa, por mais que tem vários mecanismos hoje, né, de atendimento robótico, mas é uma pessoa. E eu queria que você, você lembra antigamente que ia fazer uma entrevista, estava escrito lá assim, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é Nelly Freitas? Nelly Freitas. Nelly Freitas é uma apaixonada por conversar, por se conectar com as pessoas, por uma boa comida, um bom papo à mesa. E eu acho que trago isso um pouco do meu sangue italiano. Italiano senta à mesa e bate papo. Eu adoro conversar, adoro conhecer pessoas. Então, eu sou uma apaixonada por pessoas. E eu comecei a minha carreira atendendo cliente num call center. Então, eu já comecei acolhendo o cliente, cuidando do cliente. Né? Falava mais que tudo, né? Eu não consigo ficar sem conversar. Aliás, essa é uma habilidade que eu preciso controlar, né? Ficar sem conversar. Praticar a escutativa, para mim, é um desafio que eu trago a minha vida inteira, inclusive na minha jornada de liderança. Então, eu sou falante, gosto de conversar, gosto de fazer amizade. Essa sou eu. E é uma coisa que você observa, que é um ponto de melhoria e busca, né? Você me contou uma coisa que antes de começar que já me impactou. Você é advogada? Sou advogada. Eu entrei no call center para pagar a minha faculdade. E eu queria ser delegada de polícia. Então, fui fazer a faculdade, estava lá trabalhando e fui buscar um estágio em direito, mas por incrível que pareça, naquela época, o trabalho no call center pagava mais do que o estágio em direito. E eu tinha que pagar minha faculdade. Sim, e eu fui ficando até terminar a faculdade. Só que eu fui ficando. Né? Terminei a faculdade, pensei, vou prestar concurso, vou sair para advogar. E naquela época a empresa me colocou numa área de back-office jurídico para tratar de processos jurídicos, para tratar de clientes no Procon. E eu fui ficando e fiquei 27 anos no mundo financeiro, aí trabalhando sempre com jornada do cliente. Mas sou advogada de formação, fiz especialização em direito empresarial, sou membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Então, assim, o direito está em mim, me ajuda muito a direcionar as ações aqui, quando a gente fala de defesa do consumidor. Sim. E sou advogada. Mas a sua especialidade principal é o cliente? É o cliente. Durante a minha carreira toda, eu sempre trabalhei nas jornadas de atendimento. Então, seja atendendo o cliente diretamente, depois eu fui lá para a parte do jurídico, então eu cuidava dos processos dos clientes, trazia muito para dentro da empresa os problemas. Eu era aquela chata que ficava sempre levando oportunidade de melhoria. Sabe aquela pessoa que olha e fala, poxa, aqui tá errado. E como eu tinha contato direto com os clientes na audiência, ou direto com as reclamações deles no Procon, você aparecia. Dava BO, eu aparecia. E esse meu jeito de apaziguar, né? Então eu sempre trazia para dentro, gente, por que a gente faz assim? Vamos melhorar aqui, vamos melhorar aí. E num determinado momento eu fui para uma área de projetos e processos de atendimento. Então eu fui desenhar essas jornadas de atendimento para esses clientes. E você acredita que quando tem um problema é uma grande oportunidade para a empresa? Eu acredito que é a melhor oportunidade. Primeiro que você não precisa pôr ninguém da tua equipe para ir atrás de melhoria contínua. Ela vendo, seu cliente traz o problema para você. Você já tem uma super oportunidade. E nessa jornada de problema, você pode, a forma como você atende o teu cliente pode te dar uma super chance de fidelizá-lo, dele gostar de você. Porque as pessoas entendem que problemas acontecem, as pessoas até aceitam os problemas. O que elas não aceitam é como que você vai tratar, seja o cliente ou seja o processo, na hora que o problema acontece. Então, você delargar o problema, o cliente vai ficar, obviamente, impactado, não vai gostar de você. Mas quando você acolhe ele e você, com conexão, entende, porque o cliente nem sempre ele tem razão, mas ele tem as razões dele. E acho que é isso muito que falta nas pessoas, até no nosso dia a dia. Sim. Né? Que é não dar a razão, mas ouvir a razão da pessoa. Ouvir a razão, essa frase é boa.
Nós não somos iguais, né, Sim. Anderson? E você que também estudou muito, né? Você estuda muito comportamento humano. Acho que você tem até muito mais propriedade para trazer essas visões de comportamento do que eu, né? As pessoas são diferentes e acho Sim. que hoje em dia falta muito isso. Essa questão de você olhar para o outro como uma pessoa que é diferente de você, mas principalmente respeitar as limitações ou de conhecimento ou as opiniões diferentes. E hoje isso falta muito. Eu ouvi isso de uma palestrante que fez o termo, eu estava no curso comigo e tal, uma dentista. Ela disse assim que o nosso cliente também é o amor da vida de alguém. E como que você Legal. gostaria que o amor da sua vida fosse tratado? É que me veio agora que você disse, às vezes o cliente não tem razão, mas você deve ouvir as razões dele, para que você Exatamente. possa dar razão à razão dele, não à razão que ele trouxe. Porque às vezes ele está só externando uma insatisfação que ele teve por mal compreensão do que foi vendido. Exatamente. E o erro pode estar no processo de vendas anterior à entrega. Exatamente. E sabe a base de tudo? Comunicação. A comunicação é onde as empresas acabam falhando muito na comunicação. E ela começa errado, às vezes, desde lá do antes do cliente ser cliente. Sim. Né? O Google tem um termo que eles usam, que eles falam, é o Zero Moment of Truth. É o momento zero da verdade. O seu cliente, ele começa a ser seu cliente antes. Quando ele vai olhar o seu Instagram, quando ele vai olhar a sua página do Google. Quando ele está te comparando. Quando ele vai no Reclame Aqui e lê as reclamações, ali ele já começa a criar percepções. Então, ele já vem para você, no seu primeiro contato ali, no seu primeiro processo de venda, ele já vem para você com uma ideia formada. Se você é bom, se você é ruim, ou quando você o aborda, ele já tem uma certa ideia de como você é. Ali, se você não alinha muito bem essa comunicação, se a sua promessa não é bem alinhada com ele, você já pode começar a sua relação com problema já. Que se o problema não for no momento, porque às vezes o que eu percebo assim nesse ramo de serviço, né, que eu estou inserido agora, mas eu também tenho empresa no ramo de produto físico que a gente entrega. Eu percebo que se não tiver um alinhamento muito bem claro do que foi ofertado, existe 2 prejudicados. O primeiro prejudicado é o cliente que comprou com uma expectativa maior do que vai ser entregue, e o segundo prejudicado é você, que vendeu para o cliente e vai ter que entregar maior do que acha que vendeu. Exatamente. Eu já vendi mentoria que era 4 encontros finalizáveis, eu estou atendendo o cliente já faz quase 1 ano. E a responsabilidade... Ai, desculpa, te cortei. Não, eu falo assim, porque não foi muito bem tratado no início. Exato. E a responsabilidade de garantir o entendimento é de quem comunica. De quem vende, É né? nossa de que está vendendo. Então, quando a gente vai vender, a gente tem que garantir que o cliente entendeu o que eu vou entregar. E nunca é demais você formalizar numa documentação, né? Ou no WhatsApp, aquilo que você colocou. Olha, são tantos encontros de tantas horas, eu vou te fazer isso. O que você promete, o que você não promete. E você aprende com o feedback do cliente. Então, você já sabe a dificuldade que os clientes têm de entender. Então, você já pode colocar nessa sua promessa aquilo que você não entrega. Porque você sabe que sempre vem com meus clientes, né? Sempre vêm com essa expectativa. Então, deixa eu pôr não só o que eu entrego, mas também o que eu não entrego. Eu já estou me prevenindo de futuros problemas de comunicação. Eu entrego, né? O como eu entrego. Então, isso quando você vende um serviço, você vende o seu know-how, né? Eu tenho, depois de muito tempo, eu tenho uma advogada na empresa agora. Eu fechei com ela, a Edvânia Dantas. E a gente está criando todos os contratos, né? E uma das coisas mais importantes que eu estou colocando no contrato de prestação de serviço de mentoria é o know-how. Porque a pessoa está me contratando porque ela quer viver ou fazer algo que eu estou fazendo hoje. Né? Ela está comprando o próximo passo, que é aquilo que eu já faço. Então, eu tenho que colocar o know-how. Porque se a pessoa entra comigo, compra uma mentoria, eu faço 2 encontros de 4. Se no segundo encontro eu passo o caminho das pedras, eu já passei o know-how. E eu já fui muito prejudicado, porque existe o lado do cliente e existe o lado da empresa, né? E a jornada da empresa, porque todo mundo fala assim, a jornada do cliente. A gente tem que se preocupar com as razões do cliente, mas é a razão do empresário. Sim. Né? E a razão do empresário não é só a razão dele, não. É a razão de toda a sua equipe, é a razão da empresa existir, é a razão da entrega. E é uma coisa que eu nunca tinha pensado, colocar o know-how no contrato. Falou, você está assinando o know-how, a partir do momento que você assinar, não há devolução mais de nada que foi pago, praticado, porque a pessoa já adquiriu aquela inteligência. Sim. E como é que a gente foge disso? Já recebeu, não tem devolução. Não é igual uma bolsa que você devolve, um sapato que você compra na loja e devolve. A pessoa já absorveu
o conteúdo. E eu falo muito para Eu não tinha esse conhecimento. E tem uma coisa que acontece muito no processo de mentoria, que são as expectativas criadas dos resultados que a pessoa vai ter. E isso também é importante. Porque eu falo para os meus mentorados, a mentoria é um processo de 50%. 50% eu vou te entregar o meu conhecimento, aquilo pelo qual eu passei, as minhas dificuldades, as melhores práticas, mas os outros 50% é a tua decisão de aplicar ou de não aplicar, é a tua decisão de avaliar se você arrisca passar pelo que eu passei, se você não arrisca, e os resultados que você vai obter são mais dependentes da tua ação do que da minha ação. E o público, a maioria que me acompanha são mentores, né? Me dá uma dica aqui como advogada e mentora. Esse alinhamento que você fez aqui agora, dá para se colocar no contrato? A pessoa está, o cliente está ciente que a partir da assinatura desse contrato e efetuação do pagamento e receber a primeira mentoria, ele já não tem direito mais na restituição do valor? Ele adquire um conhecimento. O que está no contrato nunca é caro. Não é caro, não sai... Pode colocar, alinhado, isso é alinhadíssimo. Pode colocar alinhadíssimo, inclusive colocando o quê? Você, como mentor, não se responsabiliza dos resultados que serão obtidos a partir da aplicação do conhecimento recebido. Porque a responsabilidade de aplicar não é sua. Então, se ele pegar uma coisa que você ensinou, aplicar e der um problema para ele está na responsabilidade dele, não na sua. Então, essa excludente de responsabilidade, é importante estar no contrato também. E importante estar que você vai passar o conhecimento. Agora, você pode quebrar a tua entrega de conhecimento e aí um contrato entre duas partes, ele é livre para ser feito, é um acordo entre duas pessoas. Você pode quebrar o teu conhecimento em 4 etapas. Você pode assumir que você passou as duas primeiras etapas no contrato, você vai devolver 50% porque você não entregou 100% do teu conhecimento. Uhum. Agora, normalmente na mentoria, o que nós fazemos? Nós entregamos o conhecimento nas primeiras sessões, porque todo o conhecimento. E na finalização, é um ajuste de expectativa, é mais desenho de plano de ação. Nas últimas sessões, nós vamos desenhar plano de ação, nós vamos acompanhar as primeiras entregas, mas todo o conhecimento foi passado nas primeiras. Então, você pode colocar que está tudo 100% entregue na primeira sessão. Portanto, não cabe devolução e é muito de valor no cancelamento. De pessoa a pessoa, né? Porque, assim, por exemplo, eu tenho um mentorado que até mandou mensagem agora que ele quer fazer um trabalho comigo e tal de marketing. Ele falou assim, Anderson, ele veio para 4 encontros na mentoria dele, chamava Empre One, que era uma mentoria que eu tinha que era de empresário para empresário, isso 2017, 18. Chama Davi ele. E aí ele fez um encontro, deu 7 dias, não veio, e ele marcou, não veio, sumiu o Davi. 20 dias depois ele me ligou, cara, não preciso fazer mais e tal. Eu falei, Davi, por quê? Ele, eu apliquei o que você me passou e já teve o resultado. Resumindo, eu tenho até um vídeo de depoimento dele que fala, pô, eu dobrei o meu faturamento com uma aula que eu tava com antes, porque ele prestava serviço numa empresa que ele saiu agora e ele tinha uma empresa de comunicação visual dele. Eu dei uma dica pra ele, várias dicas de aparência, tom de voz, como fazer reunião, como conversar com o chefe. Ele foi lá e numa negociação ele dobrou o faturamento e um contrato externo que ele tinha, ele conseguiu 3 vezes o valor que o cara tinha oferecido. E aí ele, feliz da vida, falou, cara, eu não tenho nem tempo aí na mentoria que eu preciso entregar porque isso vai mudar a realidade da minha casa. Uhum. Beleza, um cara batalhador que fez um esforço para pagar a mentoria, eu entendi ele e beleza. Só que tem pessoas que têm o resultado, só que elas pegam um mentor como inimigo. E aí não só o mentor, às vezes a empresa que ela tá reclamando, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu compro uma camisa numa loja, não vou citar o nome, né, ali no shopping, eu amo a loja, uma marca que eu adoro, as camisas, o tecido, continuo comprando lá e vou comprar. Mas eu fui em determinado momento lá, com muita pressa, porque eu tinha sujado a minha camisa, eu precisava trocar, porque eu atender um cliente ali, como eu tô do lado do Iguatemi, né? Eu falei, cara, tem uma camisa assim, acessada, o cara tem. Eu falei, poxa, que bom, cara. Você pode pegar tamanho tal pra mim provar? O senhor consegue aguardar? Eu falei, consigo, claro. Uhum. E aí estava ele, mais 2 pessoas, conversando aleatoriamente no balcão. E eu peguei, sentei do lado, falei, beleza. Eu falei, você pediu pra alguém buscar a camisa lá, uns 2 minutos depois? Ele falou assim, não. Aí eu falei, mas você pode buscar pra mim? Porque eu vou entrar numa reunião, e na verdade a pessoa já chegou. E eu preciso voltar lá rapidinho pra poder atender a pessoa. Então, se eu queria comprar essa camisa, pô, a camisa é R$1.000, pô. Eu não tava comprando uma camisa de R$10, de 50, 60, 100. R$1.000 a camisa. E a pessoa que vinha de alto nível, tinha que estar bem vestido. E não podia estar sujo, eu tava fazendo um negócio muito grande ali. E o cara falou, moço, a gente tá acabando o assunto. Eu falei, pô, mas o assunto de vocês aqui, eu sei que é da empresa, eu vi que era da empresa, né? Mas não dá pra você me atender, é que eu tenho realmente pressa, depois vocês voltam. Ele falou,
Beleza. Aí eu falei, moço, não precisa. Tá, a camisa que eu pedi pra você pegar, que é essa daqui, só trazer o tamanho, eu já tenho dela. Sujou essa daqui que você tá vendo, e eu não tô com ela aqui, eu não moro aqui. Então deixa. Eu fui na loja da frente, aí eu posso falar, que é essa que eu tô usando aqui, Boss, né? E comprei uma lá na Boss, paguei 600, um pouco mais barato, me supriu, tá? E fui dar o atendimento, né, que eu tinha. E voltei nessa loja depois, comprei, porque eu sou um cara que perdoa. Mas tem gente que depois disso nunca mais volta. Eu acho que eu não voltaria. Tem gente que nunca mais volta. Existe Entendeu? prioridade maior do que o teu cliente? Mas aí eu não culpo a loja, a marca, pelo erro da pessoa. Eu tenho essa separação mental. Mas tem que culpar. Sim. Porque o gestor da loja ali, um gerente responsável ou a equipe responsável pelo atendimento tem que catequizar aquele vendedor na cultura de prioridade e centralidade no cliente. Legal. Fala mais sobre isso. Então, a culpa é sempre do empresário e do gestor da equipe. Ela não vai ser daquela pessoa que te atendeu mal. Porque aquela pessoa que te atendeu mal, Só não deveria estar ali. ela não deveria estar ali. Ou ela talvez não teve tem instrução. perfil, ou ela não teve instrução. Então, se você coloca, e o atendimento ao cliente, ele passa muito, muito por processo e cultura. A cultura, porque você vai trazer para a tua empresa as pessoas que estão alinhadas com aquilo que você tem de propósito, com aquilo que você tem como máxima, e o processo. Então, o processo, ele vai ter lá, no primeiro dia que ele chegou, não existe nada mais importante nessa loja do que o cliente. Qualquer problema, exceto tá pegando fogo, exceto segurança. Por exemplo, a Disney, o primeiro pilar de experiência do cliente da Disney é a segurança. Legal. Por quê? Porque é um parque de diversões. Sim. Se acontece alguma coisa ali com alguém e fisicamente, acabou. Então, Problema. o primeiro pilar, antes do show, antes do encantamento, antes de tudo, é a segurança. Então, ok, primeiro a segurança, tá? Pegando fogo, vai desmoronar? Não. Então, todos os outros assuntos podem ficar em segundo plano, porque o cliente está na frente. O Jeff Bezos da Amazon, ele tem uma cultura, criou uma cultura de ter sempre uma cadeira nas reuniões decisivas que representa o cliente. Mas ele traz um cliente Então, ou não? não traz o cliente, mas aquela cadeira, ela está representando o cliente. Então, a todo momento, em toda discussão, se volta para aquela cadeira e se fala, mas e do ponto de vista dele aqui, daquele cliente? Então, você não pode nunca tirar o cliente do radar dos seus processos. Ele é a razão de existir de qualquer negócio. Sim. Você faz, tudo que você faz é por ele, para ele. Então, se ele não é a tua prioridade, e você tem um coração maravilhoso, você voltou, você perdoou. Sou estoicista, Muitas pessoas precisam evoluir nesse Sim, ponto. Porque, por exemplo, Eu mas você voltei, ficou magoado. atendi, você e ficou lembrei magoado. ele dessa situação. Lembrou? Ele te pediu desculpas? Não. Ele falou, pô, que legal, cara. Obrigado por falar. Eu falei, não, beleza. E é isso, mas tem cliente que não volta mais. E o pior cliente que tem é aquele que te cancela, que desiste de você sem reclamar, sem te dar a oportunidade de melhorar. Então, Sim. a gente fala que um dos principais indicadores ali de acompanhamento que tem dentro de uma jornada do cliente é o indicador de cancelamento, que Sim. a gente chama do churn, na linguagem mais técnica. O cliente que cancelou ali, você não sabe por que ele cancelou, Sim. pode ter uma baita oportunidade, principalmente quando você De tem uma empresa aprendizado. grande, porque você não está na ponta a ponta. Tenho certeza que os líderes ali de experiência do cliente de atendimento não estão na ponta para saber o que aconteceu. E se você não reclamar, por isso que a pesquisa de satisfação é uma coisa tão importante. Você faz pesquisa de satisfação com os seus clientes? Faço. É importantíssimo. Não tenho feito com tanta frequência agora que eu mudei de nicho, né? Uhum. Como tô treinamento e tal, acho que eu deveria fazer. Mas como eu pego o depoimento, eu acabo pegando o depoimento, mas eu acho que eu vou começar a fazer essa pesquisa. E mais dá o detalhada. retorno para esse cliente, que é o que a gente chama tecnicamente Sim. de fechamento de looping. Então, o seu cliente te deu um feedback, uma avaliação ruim para alguma determinada etapa da jornada, você vai lá nesse cliente, depois que você entendeu, resolveu, tratou o problema, você vai lá e agradece a oportunidade, fala o que você fez, o que você não fez, e aí você consegue, Tá buscando a melhoria você naquele dá ponto. essa satisfação. O cliente se sente super reconhecido, mesmo que você tenha errado. Ele fala, poxa, que legal,
o Anderson tá aqui Sim. melhorando o processo dele. Achei assim incrível. Ontem eu fui num restaurante, né? Aí eu pedi um risoto e o risoto tava duro. O arroz tava duro. E era um lugar que eu como risoto sempre. Então eu sabia que aquele dia teve um erro. Aí eu chamei o garçom, falei, cara, o risoto tá duro. Aí eu até mostrei pra ele o arroz assim, falei, cara, tá duro mesmo. Ele, poxa, posso trocar por outro risoto? Eu falei, não. Se você trazer outro risoto, foi feito na mesma panela, não vai adiantar. Então posso mudar o prato? Ele falou, pode. Eu mudei o prato, né? E eu sou do segmento, né? A minha família inteira é garçom, minha família inteira é churrasqueiro. A gente veio de Santa Catarina, eu vim pra cá, eu trabalhei de garçom até meus 18 anos pra poder ter uma renda extra, né? E aí veio o prato, eu comi, chegou no final, veio a conta normal, eu comi e fui embora. Eu não sou um cliente fiel deles, mas eu já comi umas 4, 5 vezes lá. Nesse lugar eu não volto mais. Olha só como é que eu sou. Nesse lugar dificilmente eu volto. Por quê? Porque faltou eles pedir desculpa, eles trazer algum... Sei lá, se me desse um café de cortesia, o senhor aceita um café, uma sobremesa de cortesia? Porque assim, atrasou o meu almoço, que demorou 30 minutos para chegar o risoto, depois demorou mais 20 minutos para chegar o outro prato que eu pedi, que foi macarrão. E aí eu atrasou, tinha uma reunião 1h30, eu cheguei na reunião 1h35. E comi mal, comi com pressa, perdi toda a experiência ali, e eu tava almoçando com mais 2 pessoas, perdi toda a experiência, a oportunidade, pessoas que não tinham ido no espaço ainda. Aí nesse ponto, como gerou uma frustração para as pessoas que estavam comigo... Você se sentiu mais abalado. Aí eu não volto mais. Como naquele dia era só eu, e eu consegui resolver rapidamente, eu nem peguei, mas isso é legal que você disse. Veja como seria diferente se o chefe tivesse saído lá da cozinha, ido até a sua mesa, pedido desculpas. Desculpa, Anderson. Mesmo que eles não te dessem mais nada, mesmo que eles não dessem um desconto ou um café, se o chefe tivesse vindo até a sua mesa, falado, desculpa, a gente teve um problema mesmo aqui no processo, eu fiz um macarrão aqui, espero que esteja ao seu contento, qualquer problema pode me procurar, pode procurar o garçom, a gente está aqui para te ajudar, me desculpa. Ia ser diferente? Ia ser outra experiência, com certeza. É outra experiência. Uhum. É outra experiência. Esse realmente, eu acho que, como você disse, tudo está na comunicação. Né? E eu costumo perceber que existe uma comunicação que é muito forte, pouco usada, que é a comunicação interna na nossa cabeça. É difícil a gente saber o que o outro pensa ou saber o que a pessoa está pensando no momento da ação, mas a gente sabe o que a gente está pensando. E muitas vezes a gente não dá atenção aos nossos pensamentos. Né? E eu sou um apaixonado por mim mesmo. E eu tenho um costume muito bom, que é de entender o que eu penso durante a minha vida. Então, durante os momentos, por exemplo, estou conversando contigo aqui, tudo que você fala me traz um pensamento. Mas eu podia, como cabeça do anfitrião do podcast, ficar pensando, que próxima pergunta eu faço para ela? Aí eu não teria vivido o presente daquilo que você está falando. Né? Aí a minha pergunta vem, nossa, que legal que ela está dizendo, como que eu posso contribuir? Também eu não estou vivendo o presente. Então, qual que é o pensamento que eu tenho que ganhar na minha mente? Falar assim, deixa eu entender o que ela está dizendo. Entende? E aí deixa eu entender o que ela está dizendo e aquilo que ela está dizendo, que isso está transferindo para mim em aprendizado, o que eu posso aplicar no meu negócio, o que eu posso aplicar na minha vida e o que eu estou sentindo sobre isso. Isso faz sentido? Faz total. As pessoas não estão no momento presente. É sempre com a cabeça pensando no que vai fazer daqui a pouco, pensando no celular, e não vivem o presente. E perdem muita oportunidade, né, de aprender e de se conectar genuinamente com as outras pessoas. E tem um outro... Eu entendo também que tem um outro ponto crítico nesse processo, que é a gestão das emoções. Porque muitas vezes, no momento em que a gente está frustrado, que a gente recebeu um processo que você... Um problema, que frustrou uma expectativa, você já não está no seu racional. O seu reptiliano ali já está mais na frente do que o seu cérebro... do que o seu racional. E a chance de você falar uma besteira, falar o que você não quer, e as pessoas não aprendem a fazer esse controle, que às vezes começa com uma simples respirada profunda. Poxa, deixa eu pensar aqui como é que eu vou reagir. Sim. E isso é treino. Isso é treino. Mas as pessoas reagem, elas gritam, elas brigam, porque elas não estão gerindo as suas emoções. Eu acho que isso devia ser ensinado na escola, devia ser ensinado desde pequenininho para as crianças, né? Porque isso é que faz com que você se comunique bem,
Isso é o que faz com que você pare para viver o presente, que você emocional, pare para se conectar com o que o outro realmente está sentindo. E quando a gente fala de experiência do cliente, é muito sobre isso. Você tem uma pessoa do lado de lá, você não tem um número, não é um número de cartão, um número de conta corrente, o cliente 45 da tua lista. Não é. É o Anderson, que tem sentimentos diferentes dos da Nelly, que tem necessidades diferentes da Nelly. E, óbvio, quando a gente escala e tem muito cliente, fica mais difícil você fazer essa conexão. Mas a gente tem aí dados, né? Inteligência artificial, várias coisas que a gente pode usar hoje para conseguir chegar o mais próximo possível da identidade individual de cada cliente, para poder tratar o Anderson como o Anderson gosta, a Nelly como a Nelly gosta. E assim que você fideliza, Perfeito. assim que o Anderson indica para outras pessoas do relacionamento, né? Que ele volta outras vezes. Pior que é verdade, assim, pior que é verdade não, pior que me trouxe uma lembrança, que um dos melhores clientes que eu tive na minha vida foi um cliente que logo no primeiro mês ele deu um grande problema. E aí, nossa, porque assim, era um dos maiores clientes que eu tinha fechado na minha vida na época, para minha agência de marketing. E ele veio completo, eu ia fazer o Google, eu ia fazer o Google Meu Negócio, que é uma rede social, né? O Google Meu Negócio, o LinkedIn dele, o Instagram na época, o Facebook, fazer um rebrand do site, construir uma nova marca. Então foi um contrato tão grande. E aí 15 dias depois de começar a atender ele, né? Do curso do processo inicial, ele veio e falou, pô, até agora nada. E eu tinha deixado muito claro nas palavras, mas ele não era um cara sinestésico, ele era um cara totalmente visual e ele não tinha visto no contrato esse tópico. E com ele eu aprendi a colocar no contrato as etapas iniciais da implementação do marketing numa empresa. Né? E eu expliquei para ele, olha, eu falei, o senhor lembra? Pô, lembro. Eu falei, pô, mas não tá no contrato. Eu falei, desculpa. Né? Foi um erro nosso, mas faz 13 dias que a gente começou e tá tudo pronto. E ele tinha pedido cancelamento. Eu falei, mas tá tudo pronto, eu acho que não é justo, eu posso te apresentar? Como assim pronto? Eu falei, tá pronto, só que a gente tava esperando dar 15 dias, porque eu tenho que avaliar, eu tinha esses 2 dias para avaliar, para poder aprovar e a gente apresentar. Porque se tem alguma correção, é pouca coisa. E aí a gente entrou com ele para poder apresentar. Né? E aí aprovou e eu fiquei com ele por muito tempo. Acho que é um dos clientes que eu atendi mais de 7 anos na minha agência. Né? Isso é um mérito muito grande, você ter um cliente há tanto tempo. Eu só parei de atender ele porque ele vendeu a empresa. Né, e a empresa fechou naquele local e se uniu com uma outra grande empresa do segmento, né? E aí, é verdade. Quando alguém reclama, você tem a oportunidade. Só que nem sempre quando a pessoa reclamou, eu tinha uma comunicação tão boa comigo mesmo. Uma inteligência ali das emoções para poder chegar e lidar. Né? Então, eu percebo que quanto mais você entende sobre o seu produto, sobre o seu processo, sobre pessoas, é mais fácil você conversar também com o próximo, né? Sim. Só que a gente está falando muito aqui do sentimental, do operacional, porque é o que rege, né? Rege o cliente e rege o atendente naquele momento. Exatamente. Né? Mas existe processos assim, existe um passo a passo que acontece no back-office, no momento que o cliente reclama, que você direciona as pessoas a fazer alguma etapa? Como que é? A primeira coisa é você entender esse momento que ele está. Porque você está falando de um back-office, alguém acolheu e derivou para uma retaguarda. Isso, para uma tratativa. Cumprir os prazos. Então, se você falou para ele que você vai resolver em 3 dias, resolva em 3 dias. Se você não consegue resolver em 3 dias, aumenta o prazo que você fala para ele. A pior coisa que tem é você prometer um prazo e você não entregar. Esse período entre a reclamação e o prazo final é um período que, dependendo do problema, esse cliente vai estar numa ansiedade absurda. E aí vem a comunicação de novo. No dia seguinte, Sr. Anderson, a gente recebeu aqui a sua reclamação. Fique tranquilo. Estamos olhando o seu processo e você será comunicado dentro do prazo que nós combinamos. Se o seu processo demora 10 dias para ser resolvido, lembrando, como falamos lá no nosso contato, no 5º dia, estamos na etapa tal do nosso processo combinado. Estamos aqui, qualquer dúvida que você tenha, follow-up total, comunicação. Por quê? Porque você sabe que o Anderson está na ansiedade. Isso dá uma tranquilidade no cliente. Isso dá uma tranquilidade, isso reduz custo. O Anderson não fica entrando em contato com o teu operacional para saber como é que tá. Você não precisa ter gente para atender essa etapa do processo, porque você proativamente, de uma maneira muito mais barata, uma comunicação no WhatsApp, um e-mail, você dá
comunicação, o tracking, a gente fala de tracking do que está acontecendo Agora na tua você me deu um retaguarda. insight tão grande aqui que eu tô querendo pegar meu celular para mandar uma mensagem para um cliente. É real, para dar um follow-up para ele. Exato. Você comunica. Vai ter problema? Eu sempre falo, problemas acontecem, esteja preparado para eles. Pode ser que os 15 dias, os 10 dias, você não consiga cumprir? Pode ser. Aí você muda o canal de comunicação. Você não vai mandar no e-mail ou no WhatsApp que você não vai conseguir colocar o prazo. Alguém vai ligar ou alguém vai mandar um áudio no WhatsApp e vai falar, Anderson, tivemos um problema. Não vou conseguir cumprir. O prazo. O que eu posso fazer para te minimizar? Consigo te minimizar o problema enquanto a gente não resolve aqui? Como é que eu posso te ajudar nesse problema? Você comunica o problema, fala que você não vai entregar, mas você se coloca à disposição. Às vezes não vai ter o que fazer mesmo. Só que você concorda que a sua receptividade para o problema já mudou? Porque eu me coloquei à sua disposição para tentar te ajudar de alguma forma. E essa comunicação, ela não acontece nas empresas. Então, fica manda e depois você quer saber o que aconteceu. Você não cumpriu o prazo, teve um problema, você tenta entrar em contato, você cai num chatbot. Diz que ou digite se você quer saber tal. E você digita 1, 5, 7, e você cai num looping, você não consegue falar com alguém. E essa é uma outra grande dica para os processos de back-office. Tem determinados momentos da jornada, quando o problema é complexo, quando o cliente está num follow-up de reclamação, quando ele tem um processo judicial, alguma coisa PROCON instaurada, não adianta pôr atendimento automatizado. O atendimento automatizado vai causar mais indignação para o cliente. Sim. Então, Seria você ter um tem contato que direto ter para a a resolução sua dos problemas. equipe de atendimento de autoatrito. Tem que ter uma equipe especializada para isso. E aí, não é o atendente, sim senhor, não senhor, que isso Não é o também jeitinho. irrita tanto quanto. Sim. É a pessoa preparada para a gestão de conflito. É a habilidade que o teu colaborador tem que ter para trabalhar com gestão de conflito. Sim. Então, a Nelly é boa para falar com o cliente nessa situação. Então, a Nelly é a única que vai falar, a Nelly ou a equipe de várias Nelly são os que vão falar com o cliente quando eles estiverem nessa etapa da jornada. Então, você tem que conhecer a jornada do teu cliente. Conhecer quais os tipos de problema que vão acontecer e saber para onde, o que você direciona automatizado, o que você direciona com retaguarda, o que você faz ativo, o que você manda e-mail, mas conectado com o momento do cliente. Sim. E escutar o cliente. A gente tem mania de dar para o cliente aquilo que a gente acha que é bom. Eu acho que esse aqui é o melhor modelo, eu acho que esse aqui é o melhor canal. E ninguém escuta o que a pessoa quer. É o famoso eu acho, né? É o famoso eu acho. Perfeito. E traz vários insights aqui, né? Tudo que você disse. Porque entender o cliente, você já tem que sair da sua zona de conforto mental. Que é o momento que eu paro de achar e começo a me colocar no lugar de, né? Exato. Para entendê-lo. Logo depois que eu entendo, eu tenho que buscar um caminho, né, para suprir aquela necessidade que se tornou emocional pela ausência de algo que talvez era racional na entrega, mas não houve. Ou talvez um realinhamento de expectativa, mas no momento de emoção, o realinhamento de expectativa não existe. Então, na verdade, você tem que resolver o problema e alinhar as expectativas no melhor contrato posteriormente, dependendo do que você entrega. Exatamente. Né? E depois resolve, finaliza. Né? Eu agora que estou com uma advogada, ela pega muito no meu pé, ela fala assim, porque eu perdi muito dinheiro na minha vida já, não perdi, né? Mas assim, quando a pessoa reclamava, o caminho mais fácil era devolver o dinheiro e vender um próximo. Eu percebo que eu perdi muita oportunidade de crescimento, porque o cliente reclamava, só devolver o dinheiro. Entendeu? Mas eu já tinha entregado tudo para ele. Entende? Teve clientes que eu atendi, assim, clientes de empresa mesmo, empresas que me contrataram, que eu fui na empresa, eu dei um treinamento. Então, assim, qualquer pessoa com nível de QI 120, que é o nível, né, 115, 120, que é o nível padrão, né, de QI. Hoje tem nascendo crianças com menos, né, infelizmente, o QI tá baixando muito. Mas a pessoa de nível QI 120 conseguia aplicar aquilo que eu falei. Então, eu já entregava o trabalho que eu ia fazer em 6 meses para a pessoa e 1 mês depois a pessoa não conseguia me pagar, eu tinha que cancelar, eu cancelava, não dava multa, não dava nada e eu perdi muito, muito dinheiro. Eu tenho uma pilha de cheque assim, ó.
de cliente até hoje. Não sei se um dia vão vir atrás para me pagar, mas eu tenho uma pilha. Eu devo ter mais de 100 e poucos mil reais em cheque. Imagina, para uma empresa que cobrava 600 reais de social media, ter tanto cheque assim. Muito site que eu fiz não recebi. Entendeu? A pessoa vinha, eu fazia o site, ela dava o cheque e acabou. Ficava ali, entendeu? Então, assim, eu tô aprendendo no momento atual a me resguardar, né? A me resguardar ao mesmo tempo que eu tenho que dar ouvido pro meu cliente. Tem muitas vezes que o cliente tem razão e tem a razão dele, né? Que eu aprendi com você agora. Muito bom. E tem cliente que a gente demite. Tem cliente que a gente demite. Tem cliente que a gente demite. A gente tem que demitir cliente, a gente tem que demitir pessoas tóxicas, a gente tem que se afastar de ambiente que tem as pessoas tóxicas, tóxicas, né? Tóxicas. Se afastar realmente disso, assim. Você vem muito a Alphaville? Eu não venho tanto quanto. Eu até gostaria, eu não moro tão perto. Em Alphaville é muito intenso, né? Graças, assim, tem muitas pessoas incríveis aqui, né? Como em todos os lugares, e como em todos os lugares tem pessoas que não são tão incríveis assim. E o que eu percebo aqui é que é uma concentração desse trabalho mentor. Então, a maioria dos mentores estão por aqui, até porque grandes experts, né, que são propulsores do segmento, como Paulo Vieira, Pablo Marçal, Thiago Brunet, Wendel Carvalho, pessoas de um grande resultado estão aqui. Sim. Eles moram aqui, né, em Alphaville. Sim, sou seguidora de todos. Sim, então provavelmente muitas pessoas vieram para a base ou até mesmo mudaram a sua mentalidade ouvindo eles em algum nível, né? E estão aqui. Eu falo assim, eu nunca fui numa palestra presencial do Wendel Carvalho. Eu nunca fui numa palestra presencial do Paulo Vieira. Eu nunca fui numa palestra presencial do Pablo Marçal. Acabei vendo ele palestrar num evento, só que ele palestrou 20 minutinhos, mas nunca fui eu buscar de ir. E eu comprei vários cursos de todos. Só não comprei do Paulo Vieira, mas do Wendel Carvalho eu já comprei curso, as 5 Liberdades, do Pablo eu comprei o pior ano, eu fui 30 em 10, então comprei 33, né? Comprei 3 anos seguidos o curso dele. Então, assim, eu acompanho há muito tempo, eu só não fui presencial ainda conhecê-los, acredita? Nossa. E eu percebo que aqui tem muitas pessoas que se tornaram meio que uma repetição do que elas ouvem dessas pessoas, do que elas escutam. Então, vamos supor que você vem aqui, ou o Joãozinho vem aqui e começa a falar pra gente uma coisa que é aquilo que a gente já ouviu da boca desses caras. Sim. Então, não é algo novo, é uma repetição, não é nem aquilo que a pessoa viveu. Né? E aí, isso é uma coisa que eu me levantei para mudar nas pessoas. Fala, cara, você não precisa repetir. Aquilo que você viu da pessoa é muito importante. Vários insights que eu ouvi do Pablo Marçal, cara, mudaram a minha forma de pensar. Ou aquilo me ativou a buscar algumas coisas que melhoraram a minha vida por um todo. É intangível a melhoria que eu tive, talvez de uma palestra no YouTube que você assiste da pessoa. É intangível. Né? Você não consegue tangibilizar de onde veio, é um acúmulo de conhecimento que você tem de tudo aquilo que você estudou. E um grande motivo meu é despertar. E eu vejo isso em você. Não sei se é a área que você pensa em atingir, mas pelo menos em mim, na minha pessoa, você desperta essa vontade de uma melhoria. Entende? Você está falando do meu cliente, você está falando de back-office, mas eu percebo que você tem um lado muito transformacional em você. Eu queria dizer isso pra você porque tá muito na sua vida isso, tá muito no seu olhar, tá muito no seu sorriso, tá muito na sua aura, tá muito na sua energia. E ser uma pessoa espirituosa hoje não é pra qualquer um. E você tem isso, Nelly. Não é fácil, né? E você tem isso, né? Ah, obrigada. E ser uma pessoa espirituosa... sai aqui, porque... eu sou chorona, viu? Não, é porque sai da alma, né? É verdade. E o mentor é aquela pessoa que tem que explicar como ele chegou e despertar na pessoa o melhor pra que ela chegue também. Sim. Entendeu? Eu vejo você, porque você trouxe tantos insights aqui, que eu digo assim, todo mundo que veio aqui hoje, ou todo mundo que já participou do podcast, a gente aprende algo. Mas aqui, com você hoje eu aprendi, eu tô com insights aqui, e nunca aconteceu isso, tá? Eu quero ficar conversando com você ao mesmo tempo que eu quero pegar meu celular pra mandar mensagem pra algumas pessoas. Traz meu celular alguém aqui, por favor, que eu preciso fazer um follow-up com o meu cliente. Fazer agora, é momento ao agora, vivo, que ele vai vivo. cuidar. E tomara que o cliente não tenha mandado mensagem ainda. Ele vai exercer aquilo que eu te falei pela loja. Você vai parar tudo. Porque não tem nada mais importante do que o seu cliente. E é verdade esse bilhete, então, gente. Agora você vai responder e vai fazer um follow-up pro seu cliente. Não, vou mandar agora. E tomara que não tenha mandado ainda. Vamos lá. E tomara que não mandou. Não mandou. Ele ai, não graças te cobrou. A Deus. Oi, que tudo maravilhoso. bem? Podemos falar hoje, antes das 20. Cuidado, cliente. Coração fica só sugestão às 19 horas.
Eu mando o link, se vocês puderem. Ai, que beleza. Olha Mandei. que momento, Aí. gente. Olha lá. Mandei. Olha lá. Ao vivo. Ao vivo. Por que eu tô falando? Sabe o que aconteceu ontem? Uma coisa muito engraçada e foi ausente de comunicação. E eu fiquei olhando aquelas conversas ontem e falei assim, não acredito. Tem um cliente meu que comprou um pacote, mas na primeira reunião, tudo aquilo que ela precisava não era o que eu tinha vendido. E aí, como eu tenho um skill interessante, eu falei, eu também consigo te atender nessa vertente. Pode ser? Pode. Só que eu não fiz uma retificação no contrato. Então não ficou claro, porque o processo novo que ela fechou requer um tempo maior de construção do que o antigo. O antigo era pesquisa. E pesquisa a gente faz em 2, 3 dias, melhora a pesquisa, compartilha no brainstorm da equipe e apresenta. Mas isso que ela está fazendo envolve construção. E construção envolve a minha equipe, tem que estar num processo de produção dentro da minha agência. E eu não fiz essa retificação. E aí uma pessoa que acompanha ela fez uma cobrança ali, com razão, e eu... Não, mas como assim? Aí a gente marcou uma reunião ontem, às 19h. Quando foi às 19h, a minha secretária mandou lá, falou assim, olha, tudo bem, tudo certo para reunião, que eu vou gerar o link. Normalmente a pessoa fala, ok, pode mandar. Só que o pessoal não falou nada. 15 minutos depois falaram, ok, pode mandar, só que eu não conseguia, só conseguia das 19h às 19h30. E eu fiquei acompanhando aquela mensagem, a pessoa entrou, mas a gente achou, já estava confirmado, mas a pessoa não respondeu. Não teve a comunicação ali, eu falei, poxa, antes eu tivesse simplesmente mandado, oi, tudo bem, segue o link. Segue o link. E eu percebo que as pessoas esperam de você uma comunicação que elas não têm. Então, eu tenho que me comunicar por mim, me comunicar para o meu cliente, para que não ocorra esse tipo de pensamento. Porque eu podia ter resolvido isso aqui ontem, que era uma coisa tão simples, é uma retificação a gente. Então, o contrato fechado é esse aqui agora, eu vou inverter aqui, eu consigo ir até aqui pelo aquele que foi vendido, beleza? Beleza, acordado? Acordado. Então, eu faço um novo contrato, mando, o cliente fala de acordo, acabou. E o cliente não me cobra, entendeu? E eu consigo entregar, porque, né, a entrega, você tá vivendo uma experiência, né? A gente tem uma mentoria que você comprou minha e do Diego. A gente tá entregando, você tá vivendo. A gente tem uma experiência muito prática. Eu já dei um bônus na entrega, que foi os vídeos, que não tava a captação. Por que coloquei o vídeo? Para não esperar que você vá atrás. Eu falei, pô, eu posso entregar, eu vou acelerar meu processo, eu finalizo. E você fez isso a partir de uma dificuldade do cliente que você percebeu. Seus mentorados, um dos seus mentorados estava com dificuldade em gravar ele mesmo os vídeos. Eu, com certeza, teria essa mesma dificuldade. Sim. Tá? Não ficaria então, bom você vídeo. se antecipou. Você se antecipou, empacotou como um over delivery, como uma entrega a mais, já ganhou a galera, ajudou no teu processo, no teu tempo, mais rápido, no teu operacional. Então, a partir de um feedback que você parou, você poderia ficar reclamando? Ai, o cara não sabe gravar vídeo. Trava totalmente o processo. Poderia, eu quero porque você acha que daquele jeito que você desenhou é o melhor. E as coisas mudam tanto. Muda. Anderson, as coisas mudam, tudo muda. Se você não faz esse redesenho dos teus processos, frequentemente, com base nas tendências, com base no comportamento do cliente, com base na geração nova que passa a ser seu cliente. Na experiência individual dele também. Na experiência individual. Você nunca vai ter um processo de excelência. Então, você vai ser mediano. Você quer ser mediano? Vai dar tudo igual para todo mundo e vai seguir. Você quer ser diferenciado? Você quer se destacar pela excelência? Então, você vai dar para cada um aquilo que ele quer. Você vai se conectar de forma diferenciada com cada um. Eu achei top demais, porque você me deu um insight que eu já resolvi, ó. Tô muito bem, mandei adorei, porque se eu não mando, cuidar do cliente. Se eu não mando, ele mandaria. Só que você me deu vários insights. Eu vou sair daqui e vou fazer um checklist de como atender meu mentorado a partir de agora. Como ser mais presente. Quero mandar mensagem todo dia. Conforme agendamos a reunião no dia 25, no dia 1º, já estou mandando porque eu estou pensando em você. Vou passar 24 dias pensando no meu cliente. Tem uma coisa que você pode fazer ao longo da jornada. Perguntar em determinado ponto da jornada se está tudo bem até aqui. E a parte dele. Tá tudo bem até aqui? Então, vamos supor que a tua jornada tenha uns 5, a gente chama tecnicamente de touch points. Tem 5 pontos de contato, de interação com o seu cliente. Você, no 3, você já manda uma comunicação para ele. Tá tudo bem até aqui? Tá dentro do que você estava esperando? Tá faltando alguma coisa? Você tá com alguma dúvida? Porque se alguma coisa tiver errada ali, você já tem a oportunidade de ajustar o processo para o final. Ele já te avisa. Você está aberto para ouvir. Você pede o feedback. E é importante pedir o feedback. As empresas normalmente mandam lá no final do processo aquela pesquisa, o famoso NPS, de 0 a 10, o quanto você indica. Isso não captura nada. Não. Porque você gerou uma experiência ruim no cliente. Em um dos processos, ele afunda os 4 anteriores. Porque não são todos que reclamam.
aquele cliente vai te abandonar no meio da jornada. Você nem, Eu ainda fiz mais várias nos mentorias que eu não processos de reclamei. mentoria, para cursos online, né, treinamentos, produtos digitais, a quantidade de gente que abandona no meio, nem começa às vezes. Por quê? Porque alguma coisa não conectou. Ou a tua promessa não conectou com o momento dele. Então, como é que você faz? Vai escutá-lo. Para ajustar a tua jornada, ajustar a tua comunicação, treinar a tua equipe. Que esse é importante. Você como líder, você tem um pensamento. A tua equipe tem que refletir totalmente o teu pensamento. Sim. Então, o colaborador feliz faz o cliente feliz. Não adianta você exigir do teu colaborador que ele trate o seu cliente com excelência. Pode ser que o cara da loja lá estivesse num mau dia, com uma experiência ruim, tendo que resolver uma bucha que não era nem da responsabilidade dele. Pode ser que ele estivesse até sendo proativo, solícito em alguma etapa da jornada. Perfeito. Porque a jornada do colaborador não tá boa. Então, tem também que pensar no colaborador. Você me trouxe conforto por ter sido gentil com ele. Na verdade, assim, eu leio muito sobre o estoicismo, né? E eu aprendi algumas coisas. Eu não vou falar que eu aplico o estoicismo porque seria demais, mas eu aprendi muitas coisas com isso. E uma das coisas eu não preciso devolver a mesma energia que me é lançada. Então, numa situação, por uma pessoa, né? Então, assim, eu consigo mapear hoje as 20 pessoas mais próximas a mim, né? E não é que eu posso mapear, eu tenho mapeado hoje uma ramificação, tá? Das 50 pessoas mais próximas do Anderson. Eu tenho em numeração, do primeiro aos 50 de proximidade. Profissional. Não, eu cuido totalmente dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Eu gosto de cuidar deles, porque eles me caracterizam a minha identidade e eu percebo se eu estou vivendo o propósito, não só deles, mas sim o propósito que Deus tem para mim. E às vezes eu percebo que tem pessoas que estão fora daquele propósito e eu dou um jeito de ver se eu posso mudá-la, a pessoa, ou trazer clarificação para ela se ela tem que eu estar ou não, ou se não, simplesmente eu me afasto. Isso é uma coisa que eu faço quando eu percebo que a pessoa fala de Deus, mas não pensa em Deus e nem vive os princípios. Aí eu me afasto um pouquinho, ou quando eu percebo que depois de um tempo a máscara cai. Ninguém consegue segurar um comportamento por tanto tempo, né? Mas eu tenho muita paciência com as pessoas. E eu aprendi o que com o estoicismo? Que eu não posso devolver para a pessoa a energia que ela me dá. Mas eu posso devolver para ela a energia que eu tenho. Ou a energia que eu escolho devolver para ela. E próximo a mim eu tenho 50 pessoas que têm uma energia positiva sobre alguma área da vida do Anderson. Ou seja, 50 pessoas são de várias áreas. Tem a família, tem N áreas, né, que tem ali. E aí o que eu percebi esses dias, né? Uma pessoa chegou pra mim, e aí eu queria dar esse recado pra quem tá assistindo esse vídeo, ou também pra você. Porque a pessoa chegou pra mim e falou assim: Anderson, como que pode você tá passando por o que você tá passando agora, que é uma pessoa próxima tá agindo de uma forma não legal comigo, né? E ela falou: e você tá com essa tranquilidade? Eu falei assim: aqui quem tá agindo errado, né, depois de tanta reflexão, não sou eu, é outra pessoa. Então, esse peso mental, o peso das consequências dessa atitude vai cair sobre ela. Independente do resultado dessa ação. Pode fazer mal para mim, pode não fazer mal, entende? No campo racional, mas emocionalmente não pode fazer mal. É isso. Emocionalmente eu tenho que estar muito tranquilo e aprender com isso para que meus próximos relacionamentos sejam melhores. Seja ele em qual das áreas que são. E, obviamente, aquela pessoa saiu dos 50 e se afastou. E eu tive a oportunidade de colocar outra pessoa no lugar dela. Entendeu? Ou subir as pessoas que estavam ali. Às vezes aquela pessoa era o 5. Aí o 6 foi pro 5. E eu sou assim, tá? A minha vida é formato caracol. É meio doido, mas quando eu penso assim, o que eu vou fazer hoje? Eu olho pro número 1, 2, 3, 4. Eu vou de dentro. E tinha pessoas que já foram o número 3. Teve pessoas que já foram o número 4, que hoje nem estão entre os 50. E são pessoas que eu gosto muito. Mas por algum motivo da vida, elas se afastaram. Isso acontece com amigo de faculdade, amigo de escola, entendeu? E eu tenho isso, viu? Com muita clareza. Eu tenho o meu caracol das pessoas, né? Muito bem desenhado hoje no meu bloco de notas, mas por muito tempo era uma cartolina na parede. Que legal. E por que eu aconselho as pessoas a fazer isso? Porque às vezes você pega um livro e passa 6 horas lendo o livro. Mesmo que demore 1 mês ou 2 meses. Muita gente nem acaba o livro. Eu vou pensar naquela pessoa que lê o livro rápido. Eu leio um livro em 3, 4 dias. Esse é normalmente minha meta, né? Meu foco, né? Pelo tempo que eu destino a isso. E quando eu acabava de ler o livro, eu falava, pô, agora eu sei da história do Harold Hall, por exemplo, Milagre da Manhã. Agora eu sei da história dele, beleza. Mas a minha história eu não conheço. E esse insight veio lendo o Milagre da Manhã. Falei, agora eu sei fazer o Milagre da Manhã que deu certo pro Harold Hall. Mas e qual milagre que dá certo pro Anderson?
qual que é o meu. Então, essas 6 horas de você ler um livro, analise a sua vida. Tudo. Da hora que você nasceu. Qual que é o dia D? O dia D é o dia que você nasceu. É o seu dia 1 de vida, é seu aniversário. 16/1/88 é o meu. O dia que eu nasci é meu dia D. Foi o dia que eu decidi viver. Mesmo querendo ou não, foi me dada a oportunidade. E aí, no dia que você nasceu, você fala, eu vou ter uma vida de glória. Você tomou uns tapas na bunda e chorou. Você nasceu gritando sem saber falar e sem saber se expressar. E a primeira expressão que você teve foi para saber se você estava vivo ou não. E hoje, você não se comunica para mostrar que você está vivo ou o que você quer da vida. E por que a gente não faz isso? E às vezes a gente fica numa rotina e a gente aceita as coisas e a gente sofre, a nossa saúde sofre e a gente não toma decisão, a gente não para refletir, fica ali naquele círculo. Ciclo vicioso da vida. Ciclo vicioso. Por que eu saí? Depois de 27 anos de instituição de CLT, por que eu saí? Porque eu queria conversar com as pessoas, eu precisava ensinar. Olha a oportunidade de vir. Eu precisava ensinar, eu precisava falar com as pessoas mais do que os meus 60 colaboradores diretos. Era uma delícia ensiná-los, desenvolvê-los. Vários hoje são gerentes, são até superintendentes. Né, passaram por mim, começaram a estagiar, era uma delícia aquilo. Mas eu estava tão limitada. E aí eu comecei a fazer mentoria voluntária. E aí fui fazer um trabalho de refletir, lá na minha infância. Uau. E eu era professora desde que pequenininha. Eu alfabetizei meus irmãos antes deles irem para a escola. Porque eu brincava de escolinha. Eu queria ensinar. E aí eu falei, poxa, e essa coisa... E eu falei, e a minha mãe falava para mim, filha... Não vai ser professora? Minha mãe é professora da rede estadual. Professor não ganha dinheiro. Não vai ser professora. Então, ali já foi a primeira crença colocada em mim com os meus 7 aninhos ali. Muito autoridade na sua vida que é a sua mãe. Muito. Amo de paixão. E que foi uma guerreira, uma professora maravilhosa. Mas estava preocupada comigo, claro, com o conhecimento que ela tinha, né? Com o amor que ela tinha. Preocupada comigo, né? De falar, não, filha, professor não ganha dinheiro. Vai ser igual seu tio, que é promotor de justiça, né? E aí eu fui para a carreira do direito. Mas eu sempre tive essa coisa do ensinar. E eu fui descobrir isso. E mesmo no banco, eu ficava arrumando desculpa para ir para operação, treinar a operação. Adoro, né? Aquela sala cheia de operador, ensinar. Sempre fui. Mas eu fui fazer isso, essa reflexão, há 2, 3 anos atrás. Nossa, muito recente agora. Recente. Faz pouco, faz 2 anos que eu saí do Apaixonada por pessoas. Apaixonada por pessoas. Falei, não, então eu vou levar, eu vou ajudar essas pessoas. Eu vou levar, vou para o treinamento, vou para a educação corporativa. Eu preciso transmitir todo esse conhecimento ao longo dessa jornada toda. Eu preciso passar isso não só para quem está ali no meu núcleo, né, de uma estrutura corporativa, mas para o mundão. Perfeito. Então, tô aí. É legal, né? Você percebe assim, é que... Mas eu fui me ouvir. Eu fui fazer esse exercício, eu fui me ouvir. Ouvir sua história, mergulhar em você. Mergulhar em mim. Entrou na e precisei ficar doente para fazer isso. E esse é o erro das pessoas. Uau. A gente precisa ficar doente para parar e repensar a vida. Não, né? Eu tive esse nome tão bonito que uma vez disseram para mim, que foi burnout, né? Burnout, como é que fala? Burnout. Burnout. Eu tive isso em 2017, que me deu uma arritmia, o coração começou a pular, fui parar no hospital, tomei um calmante. Tive em 2020, no auge da pandemia. Tava eu com arritmia, aí não fui pro hospital, tomei um calmante que alguém me arrumou lá e calmou, né? E eu percebo que no momento atual, a aceleração, porque a gente vive no mundo da velocidade, né? Eu percebo hoje que a minha carga horária de agenda tá bem alta. É muito complexo. E cada vez parece que a gente produz menos produzindo tanto, ou fazendo tanto, né? E eu fiz essa análise esse final de semana. Foi o domingo que eu analisei minha vida, assim, eu fiz um planejamento muito rápido. Tanto que eu vim a segunda pra cá, e tô a semana inteira em Alphaville, que eu moro no interior, né? E eu fiz um mapeamento tão rápido e tão objetivo daquilo que eu quero e que eu não quero. Entende? E aí eu olhei o amor que eu tava olhando pra pessoas que estão me fazendo mal, e eu amando-as, querendo beneficiá-las, prejudicando-me. Mão única. E eu falei assim, não posso fazer mais isso. Meu marido fala, venha a nós e o vosso reino nada. Não posso fazer isso. A gente acima de tudo, né, Anderson? Sim. Eu vou falar 3 palavras pra você, e você fala o que significa, pode explanar o significado delas, e depois você fala 3 pra mim, mas vamos além do tradicional, do que todo mundo fala. Vamos. Então, a primeira palavra que eu ia falar pra você é problema. Oportunidade.
O que mais? A oportunidade de você resolver, de você melhorar. É o que eu falo, vai sempre ter. A forma como a gente encara as coisas é a que muda, é o que faz a diferença. Eu posso encarar como uma coisa ruim, ou eu posso aproveitar para transformar ou a pessoa, ou transformar a mim a partir de um problema. Eu sou positiva, tudo tem um lado bom, tudo tem um aprendizado. E essa vem, obviamente, com a minha conexão espiritual. Para mim, tudo tem um propósito, um aprendizado, mesmo que seja uma situação Tudo tá na linha da um evolução. problema. Resultado. Eu preciso focar mais. Tá. Eu nunca fui uma pessoa muito do resultado. Acho que essa minha coisa é muito humana. O resultado para mim é um sorriso da outra pessoa, é a outra pessoa falar para mim, obrigada, Nelly. Nossa, você não sabe como meu dia foi melhor. Uma mensagem que eu mando para uma amiga e fala, nossa amiga, era isso que eu estava precisando escutar hoje. Isso para mim é resultado. Eu não sou dos números, preciso ser. Agora sou uma empresária. Então, esse é um aprendizado que eu estou trazendo a partir da minha vivência atual. Mas, para mim, é o quanto as pessoas melhoram e são transformadas a partir do que eu falo. De uma simples comunicação, ou do treinamento, ou de uma mentoria. Para finalizar, vida. Vida? Nossa. O que é vida para você? Vida é o ar, é a minha família, são os amigos. É eu acordar de manhã, respirar, saber que eu tenho oportunidade de fazer ou não fazer. É o dia a dia, é a gratidão, é a consciência de que ela é finita. E essa é uma coisa que eu tenho trabalhado, né? Porque a gente vai envelhecendo, os nossos pais vão envelhecendo e a gente começa a lidar um pouco com essa finitude da vida. Mas para mim é uma bênção. Eu acredito na vida além daqui, acredito muito. Então, para mim, é crescimento. Vida é crescimento. Bom, manda 3. O que é brincar? Eu acho que brincar é uma oportunidade de eu fazer a pessoa feliz. Então, toda vez que eu brinco, e existe a brincadeira sadia, e é essa que eu utilizo, toda vez que eu brinco, a pessoa ela abre a mente dela e também abre o coração e abre aquilo que eu acho muito lindo na pessoa, que é o sorriso. E quando ela abre o sorriso, eu tenho uma oportunidade de colocar um conhecimento, né? Eu acho que os pilares para você acessar uma pessoa são 4, né? Só que o último ele deve ser ignorado, mas ele vem de uma forma natural. Então, o primeiro é entretenimento, que é o que as pessoas querem, dar risada, serem felizes. O segundo é informação. Então, você faz elas felizes, você gera uma informação para ela. E quando ela recebe a informação que você queria, você vem para o terceiro, que é relacionamento. E quando você se relaciona, você pode ir o 4º pilar, que é vender. Todas as pessoas querem comprar algo. Todas as pessoas sentem uma dor ou um desejo. Se a dor e o desejo está em você, entende? Você traz a clareza para ela, fazendo ela feliz, se relacionando com ela e dando a informação que ela precisa. Aí você vende. E a brincadeira tá ali no primeiro. Entretenimento. Acho que é o pilar de abertura. Eu gosto muito dessa coisa do humor, da coisa que é leve, por mais difícil que seja a situação, sempre tem oportunidade. Porque assim, na minha palestra eu sempre pergunto pra pessoa, você é casado? Ela fala, sou. Fala que da mulher, tá em casa. Eu falei, certeza? Já todo mundo já ri. Ah, certeza. Fala, que bom, cara. Parabéns. Como é que chama sua esposa? Eu já mudo o tom pro cara não ficar bravo. Ela chama Rosana. Eu falo, pô, que legal, cara. Quanto tempo você tá com ela? Ele falou, poxa, 7 anos. Eu falei, ela sabe que tá casada com você? Aí já veio outra piada. Ele, sabe? Como assim? Não, brincadeira. Ele me fala sobre... Aí eu já entro, nossa, então eu já quebrei ali um gelo, todo mundo riu. Esse cara se intimidou um pouquinho. É outro, né? Aí vem a pergunta de informação. Qual a sua dificuldade quanto ao marketing? Mudou, eu consigo mudar o polo da senoide, né? Então é tipo uma brincadeira senoidial. Pra pessoa falar, não, eu tô aqui para aprender, mas nada impede que eu me divirta e fale sobre a minha vida enquanto eu aprendo. Que show! Entendeu? Adorei. Manda a segunda. Família. Olha, que família, eu acredito que família não é uma escolha, né? Eu acredito que família é uma decisão, né? E uma decisão e uma ocasião que não foi decidida por você na família que você nasceu. Eu acredito que você nasce e aí você tem que decidir amar as pessoas independente de como elas são, né? Eu falo isso porque meu pai, dos 7 aos 29 anos, eu não tive contato. Busquei ele agora, porque eu entendi um princípio que eu tinha que amá-lo independente de quem ele é. E a forma de eu amar, existe uma promessa num dos livros mais conhecidos do mundo, no mais conhecido do mundo, que é a Bíblia, que diz que honrar pai e mãe eu vou ter longevidade, eu quero viver muito. Entende? Então eu tô amando meu pai por um princípio, eu tô entregando para ele, honrando ele por um princípio que ele não seguiu. Porque ele não cuidou do filho, ele não cuidou dos filhos, né? Eu e minha irmã, ele não honrou minha mãe. Então assim, tudo isso que ele fez de erro não significa que eu tenho que ser similar.
E eu percebi que entregando amor para ele, ele entendendo ou não, o mundo entende, o universo entende, eu tô seguindo um princípio. Então eu entendo que família é uma decisão, né? Então toda família, ela tem que entender que ela tem que decidir estar ali. Independente se foi a família que você criou, se é a família de um casamento. Então se você decidiu casar, é uma escolha, você não é obrigado, no Brasil você não é obrigado a casar, né? Se você tá com a pessoa, se você decidiu estar com ela, aí você tem que seguir todos os princípios e padrões que a sociedade coloca e que Deus colocou dentro da sua crença, aquilo que você acredita. Então, a família ela é uma decisão, né? E ela é uma evolução. Porque faz parte da evolução do homem constituir uma família. E quando você cresce junto com uma outra pessoa, né? Você tem uma grande oportunidade de compartilhar a vida, né? E a vida melhora a 2, e depois se você tiver filhos a 3, 4, e assim a evolução. Muito bom. A última. Lazer. Eu não sei o que é isso. Não. Olha, tô brincando. Precisa saber. Sei, tô brincando. Precisa cuidar, faz parte do autocuidado. Sim. Olha, lazer, pra mim, acho que eu vivi muito tempo sem me divertir no trabalho, né? Então eu acredito que o Anderson, ele sempre me demonstrou uma grande paixão naquilo que fazia, mas eu não era apaixonado pela minha vida. E eu descobri a minha paixão em dezembro de 2021, né? Eu já tinha feito mais de 500 palestras, treinamentos, só dentro de empresas, e eu me senti vazio, porque eu não fazia palestra aberta, eu não brincava com as pessoas, eu não compartilhava, eu não era feliz, eu não era alegre. E aí eu sentei com o El, que hoje é meu sócio na imobiliária, e falei, mano, eu tenho dinheiro, eu tenho um relacionamento incrível, tá tudo bem na minha vida, cara. Minha família tá suprida, eu já tinha aposentado a minha mãe, então tá tudo legal na minha vida, cara. Mas eu não tô feliz. Ele, o que que falta? Eu falei, não sei. Ele falou, mas se você soubesse o que seria? Famosa frase que eu adoro. Eu falei, cara, se eu soubesse, eu começaria a fazer palestra. Ele falou, o que te impede de fazer palestra? Eu falei, nada. Eu falei, acho que eu preciso de alguém pra estar comigo. Vamos comigo? Ele falou, vamos. E aí, só no mês de janeiro a gente fez 3 palestras num hotel lá em Porto Seguro, no hotel lá em Salto, né? Chama Hotel Porto Seguro. A gente fez 3 eventos lá e a gente não parou em 2022 fazendo evento. Né? Eu acho que eu fiz 57 palestras em 2022, beneficentes e cursos, treinamentos. Eu investi o dinheiro que eu tinha em poder treinar a galera. Várias apostilas que eu tenho, foi tudo feito naquela época. Né? Todas as apostilas que eu tenho, a apostila que foi apresentada no Mentoria Master, foi a apostila que eu fiz, que é o meu livro, Venda e Viva os Melhores Momentos da Sua Vida, e são os 12 processos de vendas, e o último é a gestão das emoções. E ali eu fui evoluindo. No ano de 2023 foram 89 palestras abertas, né? E esse ano eu acho que eu já fiz mais de 60, vou fazer mais 62 agora, que é que eu vou fazer sábado. Que eu vou ser mestre de cerimônias, então já transcendeu a palestra, né? O pessoal já me quer no palco o tempo inteiro. Eu percebo isso é muito legal, mestre de cerimônia é muito legal. Eu falei, cara, eles me querem no palco o tempo inteiro, demais. Então eu vou ficar, ué. Se eu posso brincar, cada uma palestra eu entro. Entra, tá fala, top. brinca Aí eu uso o arquétipo que eu gosto, que é do bobo da corte. Por que eu tô dizendo? Eu vejo que hoje o meu lazer é na palestra. Se falar nesse qual momento você se sente mais completo na vida? A hora que eu tô no palco. É uma delícia. Não é no vídeo, não é no podcast. Eu amo estar aqui, mas é no palco. A hora que eu entro, e amanhã tem oficina, né, de comunicação aqui, Alphaville. Então, a hora que eu entro no palco, eu olho. Oi, como é que vocês estão? Como é que você chama? Você é novo aqui, né? Aí já era. É isso. Aí dali eu já vou brincando. Olhos, né? Dali... o meu lazer hoje é esse. Mas eu percebo que eu tenho que ter outros lazeres, né? Eu gosto de jogar muito futebol, né? Joguei esses dias, a gente foi campeão até no campeonato da igreja lá. Eu gosto de beach tênis, eu gosto de correr, né? E algumas coisas eu faço. Correr eu corro todo dia. Então, assim, tem muito... Eu acho que lazer é uma área da vida que eu preciso colocar mais. Foi obrigado por colocar. É a área que tira a gente eu tô daquela palestra, mas sobrecarga que você falou. Eu falei da palestra, mas é desculpa. Porque fuga. na palestra você tá com conteúdo, você tem uma preocupação. Sim. O lazer, eu acredito que Esqueço é aquele tudo. momento que você esquece tudo. Ou você tá conectado com o teu corpo, ou você tá conectado com o teu espírito, com a natureza, com o que quer que seja. É aquele momento que você dá um stop na tua rotina e você vai viver uma experiência. Eu volto de Goiânia domingo, eu chego meio-dia, umas 10h30. Eu vou pescar domingo, porque eu gosto de pescar domingo. Sentar no rio, deixar o celular, vou jogar a vara lá e pescar. É isso. Tem que ter. Eu vou fazer isso mesmo. Tem que ter. Vou mesmo. Vou mandar uma foto pra você. Falar assim, ó, você me ajudou a ser melhor que meus clientes e você me ajudou a ter lazer que eu não tinha. Ah, maravilhoso. Depois eu te conto a minha história com pescaria. Top. Fica pro próximo podcast. Fica pro próximo. Você que acompanhou esse podcast, assiste várias e várias vezes, porque teve insight. Eu assistindo aqui, eu consegui ter vários insights que eu vou mudar os processos de relacionamento pós-venda com o meu cliente. Após uma reclamação, na verdade, eu vou perguntar pro cliente qual o problema que eu tenho, que ele não me fala, porque às vezes eu sou tão legal e simpático, vocês percebem, que às vezes ele não quer nem dizer o problema que eu tenho. E isso me impede de melhorar.
E aqui na descrição do vídeo tem todas as redes sociais da Nelly Freitas. Acompanhe ela. Ela tá cada vez mais produzindo conteúdo, tá? E você pode usufruir dos conteúdos, entrar em contato com ela, que ela tem uma mentoria incrível, que é uma mentoria que vai te orientar, que vai te ajudar. Gente, só que esse podcast aqui, ela já mudou a realidade da minha empresa. Imagina o que ela vai fazer focando na sua empresa horas com você. Nelly, obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigado de verdade, de coração. Valeu. Valeu.